De volta ao estúdio, agora com a responsabilidade de trazer um médico convidado nosso, indicado por uma das pessoas que participam da Associação Brasileira de Profissionais de RH. E aqui eu faço um parênteses, esse bloco aqui a gente vai falar voltado para os médicos do trabalho, para os gestores de RH e empresas, para entender o papel de todos nesse momento de crise que a gente vive com o Covid. Muitos gestores de RH não sabem lidar, obviamente, com o que está acontecendo. E eu trago aqui o Dr. Marcelo Pustiglione, falei certo? Graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, pós-graduado em Medicina do Trabalho, em Administração de Serviços de Saúde, Administração Hospitalar, livre docente em Clínica Homeopática. E eu queria que o senhor falasse, doutor, também da sua atuação como médico do trabalho no Centro de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Contasse para nós, como médico, como é que nós podemos fazer a gestão da saúde populacional nesse momento, obviamente olhando a questão de promoção e prevenção em saúde, nesse momento do Covid, e o senhor como médico e especialista, como que a gente consegue minimizar os riscos dessa população junto às empresas. Os empresários já estão sofrendo com a crise econômica global e, obviamente, muito, muito preocupados com a gestão da saúde desse colaborador, porque nós sabemos que depois da folha de pagamento, o que mais encarece o custo de uma empresa financeiro são os gastos com saúde do seu colaborador. Então, nós, como a BPRH, aqui agora eu estou falando pela Associação Brasileira de Profissionais de RH, onde eu sou vice-presidente de saúde corporativa, a gente tem essa preocupação de trazer, a partir de agora, infectologistas, médicos e especialistas para poder trazer esse diálogo, essa mensagem, obviamente sem criar pânico e nem fake news, mas trazer especialistas para poder orientar de maneira correta o que essas empresas devem e precisam fazer nesse momento. Doutor Marcelo, muito obrigado por estar aqui, é uma honra recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade, Tânia, espero que as informações sejam úteis. Com relação à minha carreira, como pode-se perceber pelos cabelos brancos, ela é longa. Eu já atuo como médico, sou formado há 50 anos e tive a oportunidade de fazer alguns cursos de especialização, inclusive medicina do trabalho, que foi um dos cursos que me deu bastante suporte na minha vida profissional, e que usei basicamente, a maioria do tempo, dedicado ao serviço de saúde dos trabalhadores do Hospital das Clínicas, inicialmente no Instituto do Coração, durante aproximadamente uns 30 anos, e depois, durante 4 ou 5 anos, no complexo hospitalar todo do Hospital das Clínicas. Por conta disso, a gente acabou tendo um contato um pouco mais próximo com relação às doenças infecto-contagiosas, porque essa é uma grande preocupação dentre os trabalhadores de serviço de saúde, obviamente, pela possibilidade de contato com pacientes portadores de inúmeras doenças, né, infecto-contagiosas. Então, essa situação do coronavírus, na realidade, ela é uma situação que tem que ser enfrentada e está sendo enfrentada da mesma forma que se enfrenta ou que deve ser enfrentadas todas as doenças infecto-contagiosas. Recentemente, nós tivemos um aumento de casos de sarampo, por exemplo. Isso causa um impacto bastante grande no atendimento das pessoas nos serviços de saúde. E, obviamente, esse contato, né, tem que ser objeto de ações de prevenção, de proteção, de capacitação dos trabalhadores, enfim. Então, essa situação do coronavírus acaba tendo mais ou menos o mesmo tipo de cuidado, tendo que ter o mesmo tipo de cuidado. Com relação ao corona especificamente, o que a gente tem visto é que o Brasil
tem se preocupado de uma forma bastante consciente com relação à disseminação do vírus. Não é? Não sei se todos têm ideia, a nível de vigilância específica com relação ao coronavírus, tanto o Ministério da Saúde como as Secretarias de Estado de Saúde têm se preocupado já desde janeiro, não é? Em acompanhar a disseminação dessa epidemia, inicialmente na Ásia, depois pela Europa, e a preocupação exatamente de que ela atinja o Brasil de uma forma tão crítica quanto atingiu esses outros países. A partir de sistema de vigilância, com notificação de casos suspeitos, de casos confirmados, a publicação de boletins sistemáticos de acompanhamento da epidemia, medidas, orientações com relação à população em geral e com relação especificamente aos trabalhadores, né? E mais especificamente ainda aos trabalhadores de serviços de saúde, são divulgadas amplamente. Não existe nenhum tipo de desinformação com relação a isso nesses setores. Mas é claro que o fato de algumas informações chegarem ao grande público, isso dá margem a alguns exageros, algumas informações não realistas, mas fatalistas até, e isso acaba disseminando um pânico. E o pior não é o coronavírus, o pior é o pânico disseminado e todos os reflexos, né? Tanto na economia quanto na questão de abastecimento, enfim. É um momento de solidariedade, ou seja, um momento de todos entenderem que não adianta querer criar uma situação de ir lá no supermercado e acabar com o estoque de tudo, porque vai faltar para os outros, né? É um momento de olhar para quem não tem a mesma condição de fazer isso, ou seja, aquele que só tem aquele dinheiro no dia que recebeu o salário e não vai poder fazer nenhum estoque, enfim, essas pessoas também precisam se alimentar e também precisam continuar vivendo. Então, é uma questão de mudança. Eu acredito que nós já vivemos epidemias semelhantes, vamos dizer assim, né? da H1N1, por exemplo, e que não houve esse tipo de dramaticidade toda. Acredito que um pouco dessa dramaticidade está realmente associado à questão das redes sociais, que são importantes, não tiram importância, mas às vezes exageram. Então, e não aconteceu isso e nós passamos porque o nosso sistema de saúde ele funciona, né? Apesar de faltar recursos, apesar da baixa remuneração do profissional da saúde, que não estimula muito a fixação desse profissional no serviço. Então, são coisas que nós temos que aproveitar essa oportunidade para corrigir, nós temos que revitalizar o Sistema Único de Saúde, não é? Que é o melhor sistema de saúde que existe no mundo. Não é? Grandes avanços da medicina no mundo todo, como os transplantes de coração, transplantes de pulmão, foram feitos no SUS. Não é? Então, nós temos que entender que o SUS deve ser revitalizado, deve ser reorganizado, deve ser reestruturado. A gente tem que captar profissionais da saúde, e nós temos excelentes profissionais de saúde no nosso país, para atuarem no SUS, porque é exatamente dele que nós estamos dependendo hoje. É dele que nós estamos dependendo hoje. Então, eu acho que essa pandemia do coronavírus, vamos dizer assim, ela vai trazer uma coisa muito positiva, que eu acho que é de rever a nossa política de saúde com relação à oferta de atenção e cuidado à saúde para a população de uma forma efetiva, né? De rever a valorização dos profissionais de saúde, não só com relação à sua remuneração, mas com relação à sua capacitação, e de rever também a conduta social, né, do povo, que cada vez mais foi sendo muito egoísta demais, né? Pensando em si próprio, no seu benefício, e começar a olhar para fora do seu próprio umbigo e perceber que se nós todos não nos unirmos, todos sofreremos. O autocuidado nesse momento, então, é extremamente importante, né? Então, essa mudança de hábito que todos nós estamos enfrentando,
vai, de uma certa forma, ser positivo, né? Essa questão do lavar as mãos, da higienização, dessa questão de ter a responsabilidade, se você está doente, não ir em alguns lugares, não frequentar lugares que está, né, com aglomeração, quer dizer, ter esse papel de ser mais auto, né, cuidador, para que você não consiga impactar isso no teu ambiente familiar, com os teus familiares e amigos, no teu ambiente de trabalho, quer dizer, vai gerar um movimento aí positivo de mudança, né? Eu acredito que a gente está tendo essa oportunidade e temos que agarrar com as duas mãos essa oportunidade para ter mudanças sociais, enfim, principalmente voltadas para essa questão, a questão da higienização, uma questão de educação, né? Quer dizer, algo que se adquire lá no primário, né? Com as crianças pequenininhas nas escolinhas, né? Então, estimular isso de uma forma mais adequada, para que todos já atinjam uma idade maior com esses hábitos já bem adquiridos e praticados sistematicamente. E também a questão do cuidado de responsabilidade com relação ao outro. Se eu estou doente, eu não vou ficar frequentando locais fechados, não é verdade? Quer dizer, eu acho que existe uma questão de responsabilidade pessoal também. Com relação à gestão dos trabalhadores, né, que é um pouco mais da minha especialidade, vamos dizer assim, da mesma forma que se faz a vigilância dos casos a nível mundial, nacional, estadual, regional, o médico do trabalho, em todas as circunstâncias, independentemente do coronavírus, mas em todas as circunstâncias, deve também ter um programa de vigilância da saúde de seus trabalhadores. Isso está normatizado. O Ministério do Trabalho, o ex-Ministério do Trabalho normatizou isso em normas regulamentadoras, mas, de qualquer forma, independentemente dessas normas e da normatização, os trabalhadores, aquele grupo de trabalhadores, né, e aí se inclui também os familiares desses trabalhadores, devem ser objeto de uma vigilância por parte do Serviço de Medicina do Trabalho das empresas. De uma forma geral, independentemente dessa situação do coronavírus. Na medida em que qualquer caso suspeito seja acolhido, né, e seja avaliado adequadamente dentro do que está sendo prescrito pelo Ministério da Saúde. E afastado quando for o caso. Né? Gripe é um problema sério. Né? Por sintomas do coronavírus, são sintomas de gripe. Gripe é um problema sério. Até bem pouco tempo atrás, né? Até, vamos dizer assim, anteontem, né? Gripe, se afastar por causa de uma gripe era um fato pouco aceitável com relação às empresas. Né? Se achava que isso era besteira e nós sempre aprendemos e passamos a agir como se gripe fosse besteira. A gente percebe que algumas gripes não são besteira. Algumas gripes podem ter complicação em grupos de risco. Né? Então, esse tipo de acolhimento e esse tipo de entendimento por parte dos gestores tem que passar a acontecer. Ou seja, uma vez que o indivíduo se apresenta sintomas gripais, agora falando pontualmente, sintomas gripais, ele tem que ser avaliado. E, se for o caso, tem que ser afastado. Certo? As empresas que têm trabalhadores que viajam a serviço, essa já desde sempre, né, também não tem a ver com o coronavírus especificamente, devem montar um sistema de vigilância epidemiológica. Ou seja, para onde vai esse trabalhador? Qual que é o perfil epidemiológico dessa região? Para poder fazer o quê? Se tiver alguma doença prevenível por vacina, providenciar essa imunização, não havendo, orientar o trabalhador com relação a como proceder para evitar, para se proteger, etc. Se for o caso, né, por exemplo, Europa hoje, França, Itália, melhor não ir. Substituir essa visita presencial por algum outro tipo de contato, meio eletrônico, é melhor não ir. Certo? Não é uma situação tão crítica, mas eu vou lá para um lugar que tenha febre amarela, por exemplo. Né? Vacinar. Se não tem essa vacina feita, providenciar a vacinação. Enfim, então esse trabalho ele deve existir hoje em todas as empresas por conta do coronavírus ter tomado essa proporção. Né?
Mas, passado isso, não é? Para todas as doenças infecto-contagiosas, todas as empresas devem ter esse tipo de cuidado, principalmente aquelas que têm trabalhadores que viajam sistematicamente. E aí, cabe ao médico do trabalho, à equipe de saúde ocupacional, estar acompanhando essa movimentação dessas pessoas. E quando retorna, Continuar fazendo a gestão disso, né? continuar fazendo a gestão disso. Não é? Acompanhar, vamos dizer assim, numa quarentena, entre aspas, dependendo da região, talvez um home office, mas dependendo da região, talvez um acompanhamento só sistemático durante 15 dias, que é mais ou menos a média dessas doenças infecto-contagiosas tem, para se invadir o organismo, se instalar e evoluir. Isso tem que ser feito, independente de coronavírus, né? Quer dizer, então, essa é uma outra vantagem, vamos buscar pontos positivos, né? É uma outra vantagem com relação ao coronavírus, de reativar a importância dessa vigilância com relação aos grupos de trabalhadores. E para o colaborador? Então, a gente falou um pouco aí da questão de governo, os estados, né, as secretarias, o que elas têm feito nessa questão de vigilância. A gente falou um pouco do médico do trabalho e da saúde ocupacional. E para o colaborador? A gente percebe que tem algumas pessoas que estão entrando em pânico. A gente já vive aí, a gente já está vivenciando uma questão de saúde mental, as pessoas estão adoecendo por conta de tanta informação, uma enxurrada de informação, nem todo mundo sabe lidar com isso, né? A gente, dentro da BPRH, nós lançamos o livro Saúde Corporativa, e a gente tem um capítulo, inclusive, escrito pelo professor Alberto Ogata, que menciona isso, e vários especialistas falando exatamente dessa vigilância, dessa gestão, da promoção e prevenção em saúde, mas, obviamente, que nessa pandemia, nessa crise que o mundo vive, tem pessoas sofrendo por antecipação e que já por um quadro instalado pode agravar. O que eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí, tanto para os RHs e para os colaboradores, com relação ao que a gente está vivendo na real e o que cada um, como cidadão, pode fazer para amenizar esse sofrimento de angústia, de ansiedade, de preocupação. O que o doutor sugere para toda a população nesse sentido? Bom, com relação a... Eu acho que o mais importante nisso tudo é a boa informação, né? E eu acho que essa é uma responsabilidade do ponto de vista social do Estado e do ponto de vista corporativo das empresas, né? Uma boa informação, ou seja, não minimizar, como inicialmente aconteceu, né? Mas também não levar para o outro extremo, como está acontecendo atualmente, não é? É uma doença infecto-contagiosa, ela contamina muito menos do que o sarampo, né? É 1 para 2,7, 1 para 3 no corona, contra 1 para 17 no sarampo, por exemplo, né? Não estou minimizando o corona, mas vamos dizer assim, nós convivemos com outras doenças infecto-contagiosas também, que têm um poder muito maior de expansão do que o coronavírus. Então, são informações que nem minimizem, né, para liberar geral, vamos dizer assim, mas também, por outro lado, nem levem a esse extremo de causar o pânico. A quem compete, repito, do ponto de vista da sociedade como um todo, ao Estado, aos meios de comunicação, né? Hoje você liga a televisão, você só vê falar de corona, e só notícias ruins, né? Enfim, informação adequada, informação coerente, aproveitar os espaços de comunicação para a educação das pessoas com relação à higiene, alimentação, hábitos de vida, atitudes, enfim, uma série de coisas positivas com relação a qualquer tipo de evento, né, de saúde. E as empresas, como tem um grupo um pouco mais controlado, né, estimular bastante essas informações, fornecendo dados, recursos, condutas, acolhendo o trabalhador, né? Existe aquele
que se afeta mais numa situação dessa, ok, se ele for todo dia procurar um médico, vamos atender, vamos examinar, vamos orientar, enfim, porque assim a pessoa se sente mais segura, né? Eu acho, por isso que eu digo, é uma oportunidade também desse apoio coletivo, né, com relação a lidar com essa situação de pânico. Com relação às condutas, eu acho que a gente já falou todas elas, né? Isso existe já uma informação adequada, e elas devem ser seguidas, obviamente, né? Evitar aglomerações, quem puder trabalhar em casa, trabalhar em casa, quem puder evitar, né, o transporte coletivo, fazer isso, quem não puder, se proteja, né? Álcool gel, evitar contato com elementos que possam eventualmente conter o vírus, tipo os balaústres de metrô, de ônibus. Se fez isso, passa o álcool gel, né? Se tiver um pouco mais de preocupação, use uma máscara. Se isso dá mais segurança, use uma máscara, né? E vamos tocar a vida, né? Porque o pior de tudo é parar, né? As cidades pararem, a economia parar, o abastecimento parar, isso é o pior de tudo, né? Pior do que o coronavírus. E só para pegar um gancho, com relação às doenças de uma forma em geral, é um ditado muito antigo, que vale a pena sempre estar repetindo, que prevenir é melhor do que remediar. Então, o que a gente percebe é que de um tempo para cá, as ações de saúde se voltaram muito mais para a doença do que para a saúde propriamente dito, né? E as medidas de promoção da saúde, de identificação de agentes de risco para a saúde das pessoas, foram delegados a um plano muito secundário, né? E muito recurso foi destinado para o curativo, para o recuperativo. Se nós não injetarmos recurso suficiente no preventivo, na promoção da saúde, na prevenção de doenças, nós vamos sempre gastar muito mais no curativo, no recuperativo. Então, é um momento também de reflexão com relação a isso, ou seja, destinar recursos para a atenção primária à saúde, para a prevenção primária, porque com isso nós vamos estar economizando lá na frente com doenças, independentemente dos coronavírus, doenças de uma forma em geral. Doutor Marcelo, eu queria que você deixasse seus contatos para os nossos ouvintes poderem acessá-lo. Bom, meu contato é marcelo.pustiglione, GLI, hc.fm.usp.br. Perfeito. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua contribuição. Espero que a gente consiga ter levado o que de fato esse programa sempre coloca, que é gerar mais valor em saúde, e que de maneira a gente traz esses especialistas para poder trazer clareza nas informações, trazer soluções e inovação, como foi bem falado aqui pela Juliana e pelo Dr. Marcelo. Eu agradeço a sua participação. Vamos todos, como o próprio Dr. Marcelo sugeriu aqui para nós, buscarmos de fontes seguras a informação do que está acontecendo no mundo e no nosso país. Eu sempre publico nas minhas redes sociais o link do Ministério da Saúde, e eu sugiro que vocês curtam o Instagram do Ministério da Saúde. Todo dia tem atualização de dados e informação não só do Covid, porque a gente também tem que lembrar, né, que a gente está aí vivendo outras doenças graves aí, como o próprio professor falou de sarampo, o Dr. Marcelo. E lá no Ministério da Saúde, no link Instagram, no Facebook e até no site, no portal, você tem informações atualizadas o tempo todo de profissionais da vigilância que estão o tempo inteiro buscando informação, atualizando esses dados. Então, quer ficar bem informado, é só seguir as redes sociais do Ministério da Saúde. Eles estão fazendo um belíssimo trabalho e a gente tem que acreditar no nosso país, acreditar nos nossos profissionais de saúde, nos nossos gestores, porque isso vai passar e a gente acredita que nós vamos conseguir blindar e nos proteger dessa pandemia, do que está acontecendo, se todos nós, se cada um de nós fizermos a nossa parte. Muito obrigado e até breve.